Então, fala pessoal, estamos de volta para mais uma aula, para mais um vídeo, tá? Hoje a gente vai dar continuidade ao que a gente começou sobre as leis de Newton, né? Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, uma parte bem introdutória, tá? Mais conceitual e apenas alguns conteúdinhos, tá? Mas deixar claro que é só a parte introdutória, tá bom? A gente tem muito conteúdo sobre isso para ver ainda. Nós vamos praticar um pouquinho para ficar fixo na nossa mente e quando a gente for avançando no assunto, as coisas irem encaixando melhor, tá bom? Então, para iniciar, tem uma questão aqui a respeito do conceito de equilíbrio, tá? Que a gente viu que a primeira lei de Newton envolve o conceito lá de equilíbrio, inércia, né? Então, vamos discutir um pouquinho sobre isso hoje. Fala assim, a respeito de uma partícula em equilíbrio, examine as proporções a seguir. Então, a gente vai ver aqui as frases e dizer se é verdadeira ou falsa, tá? Então, diz que uma partícula em equilíbrio não recebe a ação de forças, tá? E a gente viu o quê? Que equilíbrio, que na verdade um corpo vai estar em equilíbrio para um certo referencial, quando a força resultante aplicada sobre ele for zero. Então, o corpo ele pode ter diversas forças aplicadas sobre ele. Se a soma dessas forças for zero, ele tem equilíbrio. Então, ele pode ter, sim, a ação de forças, tá? Então, isso é falso. Tá? Lembrando que força resultante é a soma vetorial das forças. Então, eu posso ter várias forças atuando no corpo, um exemplo bem clássico. Um corpo tem aqui 4 forças aplicadas sobre ele. São todas as forças aplicadas sobre o corpo. Tá? Digamos que elas têm o mesmo módulo. Tá? Então, F1 e F3 têm sentidos contrários. Então, se ela tem mesmos módulos, aqui for, cada um tem um módulo 10. Né? Então, se eu tenho 10 para a direita, 10 para a esquerda, elas se anulam. Tenho 10 para cima, 10 para baixo, também se anulam. Então, eu tenho 4 forças atuando no corpo, porém a força resultante sobre ele é zero. Tá? Então, um corpo em equilíbrio pode receber, sim, a ação de forças, contanto que a soma dessas forças é zero. Tá? Então, a primeira é falta. Ele que não recebe forças, recebe sim. Tá? Segundo, corpo em equilíbrio descreve trajetória retilínea. Olha só. A gente viu dois tipos de equilíbrio, né? A gente falou do equilíbrio estático e do equilíbrio dinâmico. Equilíbrio estático, força resultante tem que ser zero. Equilíbrio dinâmico, força resultante também tem que ser zero. Só que no estático, ele está em repouso, e no dinâmico, ele está em movimento retilíneo e uniforme, tá? O movimento retilíneo e uniforme, de fato, ele descreve a trajetória retilínea, né? Já que o movimento é retilíneo e uniforme, né? Então, retilíneo que é linha reta, e uniforme que é velocidade constante, tá? Mas no estático, ele está em repouso, então ele não descreve nenhuma trajetória, né? Então, corpos de equilíbrio, eles podem ter trajetória retilínea? Pode, se o equilíbrio for dinâmico. Mas ele também pode não ter essa trajetória, se ele tiver em equilíbrio estático, ou seja, se o corpo estiver em repouso. Tá? Então, ele está dizendo aqui claramente, obrigatoriamente, né, que um corpo em equilíbrio descreve a trajetória retilínea. Não necessariamente. Ele descreveria a trajetória retilínea se o equilíbrio fosse dinâmico. Tá? Como o nosso equilíbrio pode ser estático também, essa daqui é falso. Tá? Então, se ele disser assim, pode descrever a trajetória retilínea? Pode. Mas descreve, quando ele bota o descreve, ele está dizendo que obrigatoriamente descreve a trajetória retilínea. Não é verdade. Tá? Ele pode também estar em repouso, que é o que diz aqui a terceira afirmação. Um corpo em equilíbrio pode estar em repouso? Pode, se o equilíbrio for estático. Então, essa daqui ó, é verdadeira. 4. Uma partícula em equilíbrio pode ter altas velocidades? Pode. Se essa velocidade for constante, tá? Tá aqui, ó. MRU, qual é a característica? Velocidade constante. Então, pode ter uma velocidade de 1000 metros por segundo. É constante? É. Se é constante, ele está em equilíbrio, porque se a velocidade é constante, ele está em MRU. MRU é equilíbrio dinâmico, tá? Então, observe que o detalhe aqui, ó, é desse pode. Se ele tivesse colocado em uma partícula livre, tem altas velocidades? Não. Ele pode estar parado, está em repouso. Mas pode ter altas velocidades? Pode, tá? Mesma coisa do 3. Pode estar em repouso? Pode. Mas se ele tivesse tirado esse pode aqui, né? Tivesse colocado está em repouso, aí seria falso, porque ele poderia estar em equilíbrio dinâmico, tá bom? Então, só recapitulando aqui, né, um pouquinho do conceito de equilíbrio, da força resultante do cérebro, tá bom? Vamos ver mais uma? Mais uma de equilíbrio, né? Fala assim, dos corpos destacados, qual está em equilíbrio? Ele fala, letra A Lua movimentando-se em torno da Terra. Falso, né? Movimento circular, né?
existe aceleração centrípeta, né? E aí a força resultante não vai ser zero. Lembre-se lá, né? Corpo em equilíbrio implica em força resultante ser zero. E a gente viu que força está ligado diretamente com a aceleração. Então, a aceleração tem que ser zero também para estar em equilíbrio, né? Se a força tem que ser zero, consequentemente a aceleração é zero, tá? Uma coisa depende da outra. Então, no movimento circular existe aceleração centrípeta, então, portanto, tem aceleração, então a força resultante não vai ser zero. Então, é falso por conta disso, tá? Letra B, uma pedra caindo livremente. A gente estudou no segundo bimestre, né? Movimento vertical. Corpos que estão em movimento vertical, seja ele para cima ou para baixo, estão sujeitos à aceleração da gravidade. Então, se tem aceleração, tem uma força que é diferente de zero, tá? A gente tem lá a gravidade, então tem uma aceleração. Se tem aceleração, tem força resultante diferente de zero. Então, o movimento vertical não é equilíbrio, tá? Não é movimento uniforme, é variado, a velocidade vai aumentando, né? À medida que o corpo desce, a velocidade aumenta, e à medida que o corpo sobe, a velocidade diminui. Então, o movimento vertical não é equilíbrio. Letra C. Um avião que voa em linha reta com velocidade constante. Opa, avião com velocidade constante é MRU. MRU é equilíbrio dinâmico. Então, achamos aí a resposta, seria a letra C. Esse avião aí, ele está em equilíbrio, porque ele tem velocidade constante. Está em equilíbrio dinâmico? Tá, mas é equilíbrio. Vamos só ver aqui qual é o erro da D e da E. Letra D, ele fala assim, um carro descendo uma rua íngreme sem atrito, ó. Descendo rua íngreme é ladeira, tá? Se é ladeira, também tem ação da... Se é ladeira, também tem ação da gravidade, tá? Na ladeira, que é o chamado plano inclinado, né? Existe a ação da gravidade também. A gente vai falar sobre isso depois, sobre plano inclinado, sobre força-peso, que vai surgir aqui, tá? Mas se tem aceleração da gravidade, vai ter uma força diferente de zero. Então é falso, porque tem a gravidade agindo aqui, tá? E letra E, uma pedra no ponto mais alto quando lançada verticalmente para cima. Mais uma vez, é um movimento vertical, existe a ação da gravidade. Se existe a ação da gravidade, a força resultante é diferente de zero. Então, consequentemente, não está em equilíbrio. Ok? Acho que são bem simples essa, né? Vamos em frente. Ó, um cálculozinho para a gente fazer agora. Um corpo de massa 5 kg é lançado sobre um plano horizontal liso, com velocidade de 40 metros por segundo. Então, vamos lá. Informações. Primeiro, massa, 5 kg. E é lançado com velocidade de 40 metros por segundo. Então, velocidade inicial, 40 metros por segundo. Determine o módulo da intensidade da força que deve ser aplicada ao corpo no sentido contrário do movimento para pará-lo em 20 segundos. Então, ele quer o módulo da força que vai parar esse carro em 20 segundos. O carro não, o corpo, né? Então, se ele quer força resultante é massa vezes aceleração. Massa a gente tem, 5 quilos. Mas falta descobrir a aceleração. Vamos ver. Tem um detalhe. Se o carro vai parar, se ele vai parar, é porque a velocidade final dele vai ser zero. Então, a gente tem aí mais uma informação, tá? Então, como a gente quer calcular a força, eu preciso da massa da aceleração. A massa a gente tem 5 quilos. Falta a gente descobrir a aceleração. Mas a aceleração a gente já viu que é ΔV sobre ΔT, tá? Então, ΔV é velocidade final menos velocidade inicial. E aí a gente tem velocidade final, como ele vai parar é zero, a inicial fornecida 40, e o tempo também fornecido 20. Então, 0 menos 40 vai dar menos 40 sobre 20. Então, a aceleração menos 2 metros por segundo ao quadrado. Tá? Deu negativo, porque é no sentido contrário do movimento, né? O carro vai parar. Então, a gente tem força resultante, massa 5, aceleração menos 2. Então, força resultante seria menos 10 newton, menos 10 newton. Esse menos 10, o sinal negativo, o sinal de menos, é apenas para indicar que a força é no sentido contrário. Né? O carro está se movendo para a direita, para tentar parar, tem que ser feita uma força para a esquerda. Tá? Então, como ele pediu o módulo, né? Aqui, ó, a força resultante, o módulo dela é simplesmente 10. A força é 10, e o sinal de menos é para indicar que ela é no sentido contrário.
do movimento para parar o carro, tá? Então, a gente aplicou aqui, ó, segundo a lei de Newton, força resultante é massa vezes aceleração, tá? E a gente lembrou lá dos conceitos de cinemática para calcular a aceleração, tá? Então, a gente vai usar esses conceitos de cinemática, tá? As equações do movimento. Pode parecer movimento uniforme, pode parecer movimento variado, tem que lembrar lá das equações. Bom, vamos para mais uma. Ó, questão do Enem aqui, ó. Enem 2017. Vou dar uma criada aqui. Tá? Pronto, fica melhor de ver assim. Vamos ver o que é que diz essa questão aí. Em uma colisão frontal entre dois automóveis, a força que o cinto de segurança exerce sobre o tórax e abdômen do motorista pode causar lesões graves nos órgãos internos. Tá? Pensando na segurança do seu produto, um fabricante de automóveis realizou testes em 5 modelos diferentes de cinto. Os testes simularam uma colisão de 0,3 segundos de duração, e os bonecos que representavam os ocupantes foram equipados com acelerômetros. Esse equipamento registra o módulo da aceleração do boneco em função do tempo. Os parâmetros como massa dos bonecos, dimensões dos cintos e velocidade imediatamente antes e após o impacto foram os mesmos para todos os testes. O resultado final obtido está no gráfico da aceleração por tempo. Tá? Então, está aqui o gráfico da aceleração pelo tempo dos 5 modelos de cinto. Cada retinha dessa é um cinto. Cinto 1, 2, 3, 4 e 5. Ele pergunta: qual modelo de cinto oferece menor risco de lesão interna ao motorista? Então, vê só. Lembra lá que a gente falou na aula de que o cinto de segurança ele é construído baseado no princípio da primeira lei de Newton, né? Que um corpo em movimento tende a continuar em movimento se nenhuma força for aplicada sobre ele. Então, quando o carro sofre uma batida frontal, a tendência do corpo é continuar o movimento, ir para frente, tá? Por isso você usa o cinto que aplica uma força em você e quebra a sua inércia, né? Ou tenta quebrar. Então, ele impede que você saia voando para frente, o cinto segura você. Porém, se a batida for muito forte ou se o cinto não for de boa qualidade, né, ele pode acabar causando uma lesão interna nos seus órgãos, como ele fala aqui, no tórax e do abdômen do motorista. Tá bom? Então, ele fez aqui o teste com 5 modelos de cinto e quer saber qual modelo de cinto, né, oferece menor risco de lesão pelo cinto. Tá? Então, a gente tem que analisar aqui o efeito do cinto. Então, lembrando, né, sempre que força, o gráfico é de aceleração pelo tempo. Só que, lembrando que força resultante é igual a massa vezes aceleração, ou seja, a gente já falou disso várias vezes, que força resultante, ela é proporcional à aceleração. Isso quer dizer o quê? Que se você aumenta a aceleração, você vai aumentar a força resultante. Se você diminui a aceleração, você vai diminuir a força resultante, tá? Então, se eu quero um cinto que ofereça menos risco, eu quero um cinto que faça menos força na barriga do motorista, né, para causar uma lesão menor. Então, o que vai interessar para a gente é o caso que o cinto faça menos força, tá? Para diminuir o risco de lesão. Então, se eu quero o cinto que faça menos força, consequentemente, como a aceleração e força são grandezas diretamente proporcionais, eu tenho que buscar no gráfico o cinto que me oferece a menor aceleração, tá? Se eu observar aqui, ó, os picos de aceleração. Esse lá em cima, esse lá em cima, esse lá em cima. E eu tenho aqui dois mais baixos. E esse aqui é o que tem a menor aceleração, entendeu? Mais baixo. Chega aqui, não passa do 80 metros por segundo ao quadrado. Esse já passa. Esse aqui é 460, 200, acima de 160, tá? Então, a resposta certa seria esse daqui, ó, que é as bolinhas. No caso, é o 5,2, tá? Esse aqui seria o que oferece menor risco. Por quê? Porque ele tem a menor aceleração dos 5 cintos testados. Se tem a menor aceleração, vai ter a menor força. Tá? Então, se tem a menor força, vai ter o menor risco de lesão. Então, a lógica dessa questão é essa, tá? Você lembrar que força é diretamente proporcional à aceleração. Então, se ele quer menor risco de lesão, obviamente a força que o cinto vai fazer no tórax da pessoa tem que ser a menor possível. Então, se vai ser a menor força, eu tenho que buscar a menor aceleração. E o gráfico que me dá a menor aceleração é essa daqui, que no caso é o cinto número 2, né? Então, a resposta aqui dessa questão seria
Letra B, o cinto 2. Bom, gente, vamos para a próxima. Um que envolve gráfico. Fada Marinha, diz assim: durante a apresentação para uma revista especializada, um carro de 1.200 quilos acelerou numa pista retilínea e obteve o resultado mostrado no gráfico abaixo. Então, ele saiu da velocidade inicial zero, né? Chegou até 90, gastando 5 segundos para isso. Quando passou 5 segundos, ele atingiu a velocidade de 90 km por hora. Aí ele fala: é correto afirmar que a força média em newtons transmitida pelo motor às rodas entre os instantes 0 e 5 foi de quanto? Então, vê só. Então, aqui é a força, né? Força, massa vezes aceleração. Para que força resultante. Massa a gente tem 1.200 quilos, né? Então, botar lá em cima. O primeiro dado que eu tenho, a massa é 1.200 quilos. Mas para eu ter a força, eu preciso da aceleração, né? A gente viu agora há pouco, né? Que a aceleração pode ser calculada como sendo ΔV sobre ΔT, onde ΔV é V final menos V inicial, e ΔT pode ser T final menos T inicial, né? O detalhe é que o gráfico da velocidade está em quilômetros por hora, tá? A gente não trabalha com quilômetros por hora. Para a resposta sair em newtons da força, a velocidade tem que estar em metros por segundo, tá? Então, se a gente pegar aqui o gráfico, ó, a velocidade inicial dele, ele parte do zero. Então, o zero não precisa nem converter. Mas a velocidade final dele é 90 quilômetros por hora. E aí a gente tem que simplificar. E você precisa lembrar, lá do início do ano passado, né, que para passar de quilômetro por hora para metro por segundo, você divide por 3,6. 90 dividido por 3,6 vai dar uma velocidade final de 25 metros por segundo. Tá bom? Então, pode vir aqui para agora. A fórmula da velocidade. Velocidade final, 25, menos velocidade inicial, 0. Tempo final, 5. Tempo inicial, 0. Então, fica 25 sobre 5. Então, a aceleração vai ser 5 metros por segundo ao quadrado. E agora eu posso vir aqui para força. Massa, 1.200. E a aceleração a gente acabou de calcular, que vale 5. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 0, 0. 5 vezes 2, 10. Vai 1. 5 vezes 1, 5. 5 foi 6. Então, aqui daria uma força média de 6 newtons, tá? Então, observe, ó. Além de usar as equações radiocinemática, a gente também utilizou transformação de unidades. Então, observe que uma coisa vai dependendo da outra, né? Então, alguns problemas aqui de dinâmica vão precisar de cinemática, vão precisar de conversões de unidade, tá? Então, é importante ter esses conceitos todos em mente. Observe que a parte de dinâmica, né? Força igual a massa vezes aceleração, é a parte mais simples do problema, né? Não é um problema complicado, mas ele é dividido, digamos assim, em 3 partes. Interpretar o gráfico, né, e converter a unidade, né, perceber que tem quilômetros por hora, descobrir a aceleração usando os conceitos lá que a gente aprendeu em cinemática, e depois aplicar na segunda lei de Newton para achar a força, né? Os 3 passos são simples, mas são um pouco espaçados, né? No tempo a gente estuda isso separado, depois isso, depois isso. Então, se você não aprendeu nenhum deles, né, ou esqueceu de algum desses passos, mesmo sendo uma questão simples, só fazer força igual a massa de aceleração, você pode acabar se complicando, tá? Mas observe que não tem muito mistério. Vamos fazer uma mais caprichada aqui, ó. Prova de período criminal. Fala assim: ao ser expelido do cano de 50 centímetros de comprimento de uma arma em repouso relativamente ao solo, um projeto leva 0,1 segundo para percorrer em linha reta e com velocidade constante a distância de 100 metros. Supondo que a massa do projeto seja 25 gramas e que seu movimento no interior do cano seja realizado com aceleração constante, a intensidade da força propulsora resultante sobre ele no interior do cano deve ser em newtons de quanto? Vamos ver. O cara deu um tiro, né, com a arma, a bala saiu, ele deu as informações aqui e quer saber qual foi a força de propulsão que a arma fez sobre a bala. Então, vamos desenhar para ver se fica mais claro o que ele está dizendo aí, né? Então, mas tem aqui o cano da arma. Esse cano da arma, ele disse que tinha 50 centímetros de comprimento, tá? A gente não trabalha por centímetros, trabalha em metros. Então, seria aproximadamente seria 0,5 metros, tá? O que é que ele diz? Tem a bala aqui que está dentro lá do negócio da arma, né? Se ela está lá paradinha, inicialmente a velocidade dela é 0, tá? Aí ele dispara, a bala percorre
Quando ela chega aqui fora, né, ela sofreu uma força da bala, da pólvora, né, vai chegar aqui fora com uma velocidade final, que a gente não sabe qual é, não foi fornecido. Aí ele diz que quando chega aqui fora, essa velocidade fica constante, nem aumenta, nem diminui. Aí ele diz que passa um tempo, né, e essa bala consegue percorrer em linha reta uma distância de 100 metros. E gastou 0,10 segundos, que é 0,1 segundo, né? O zero ali depois não vai fazer diferença nenhuma, tá? E aqui, ó, esse movimento aqui, ele tem velocidade constante, tá? Observa. A velocidade aqui fora desse movimento de 100 metros, que é a velocidade constante, é a mesma velocidade final daqui quando ela sai do cano. A gente pode dividir esse movimento em duas partes. Ó. Primeiro, a gente pega a parte dentro do cano, que é um movimento acelerado, né? Movimento retilíneo uniformemente variado, porque tem aceleração. Ele fala isso que tem aceleração, né? No interior do cano tem aceleração constante. Então, se a gente separasse aqui, né, esse trecho em duas partes, dentro do cano o movimento é uniformemente variado e fora do cano o movimento é uniforme, porque ele diz que fora do cano ele tem velocidade constante, tá? E o que une os dois movimentos é essa velocidade aqui. A velocidade final do cano é a velocidade constante do movimento fora do cano, tá? Então, é isso que a gente tem que se ligar. Mas vamos lá. Se ele quer a força, força é massa vezes aceleração. A massa foi dada, 25 gramas. Então, botar massa, 25 gramas. Mais uma vez, a gente não trabalha com gramas, teria que transformar para quilos, né? Passar de gramas para quilos, tem duas opções. Ou você divide por 1000, ou você multiplica por 10 a menos 3, tá? Vou trabalhar com potência. Você pode trabalhar aí dividindo por 1000, vai ficar 0,025. Bom, tem uma massa, falta descobrir a aceleração. Né? Então, eu vou conseguir descobrir a força se eu conseguir descobrir a aceleração aqui dentro. Aí veja, como é que eu faço para calcular a aceleração? Você pode calcular como sendo a aceleração é ΔV sobre ΔT. Aí você tem que lembrar das equações da cinemática. O movimento uniformemente variado, V igual a V0 mais A vezes T, que é a mesma coisa dessa, né? Só escrito de forma diferente. Aí tem a equação de Torricelli. Tá? A equação de Torricelli, 2 vezes A vezes ΔS. E tem o famoso sorvetão, né? S igual a S0 mais V0 vezes T mais AT ao quadrado sobre 2. Então, como é que eu faço para diferenciar essas fórmulas? Ó, você vai usar essa quando você falar de velocidade final e tempo. Você vai usar essa quando falar de velocidade final e distância. Você vai usar essa quando falar de distância, oposição, né? E tempo. Observe as informações que a gente tem aqui dentro. Do primeiro trecho do movimento, né? Dentro do campo. A informação que eu tenho é da distância. Né? Eu tenho a informação da distância, 0,5 metros. E quero saber a velocidade final. Então, para eu descobrir a velocidade, perdão, eu quero descobrir a aceleração, né? Quero descobrir a aceleração. A velocidade final eu vou descobrir aqui, pelo movimento constante. Então, eu tenho velocidade final e tenho distância. Então, para a gente calcular a aceleração, a gente vai usar a equação aqui de Torricelli, tá bom? Só que antes disso, a gente vai saber quanto vale essa velocidade. Eu vou pegar esse trecho daqui, que a velocidade é constante. Quando a velocidade é constante, a gente usa que velocidade é ΔS sobre ΔT. A distância percorrida, 100 metros, dividido por 0,1 segundo. 100 dividido por 0,1 é 1000. Você pode deixar 1000 metros por segundo ou pode usar em potência. São 3 zeros, então isso é 1 vezes 10 a terceira metros por segundo, tá? Então, ó, já tem a velocidade final que ele sai aqui, ó. 1 vezes 10 a terceira metros por segundo. Tem uma velocidade inicial, tem uma velocidade final, tem uma distância. Distância, velocidade final, posso descobrir a minha aceleração, tá bom? Então, precisei descobrir a velocidade utilizando as informações de quando a bala está fora do cano. Aí descobri a velocidade, que é a velocidade final, e quando ela sai aqui do cano. Pronto. Já tenho todas as informações que eu precisava para calcular a aceleração, tá? Vamos pegar aqui mais uma página, né? Então, veja. Inicialmente, dentro do cano, a velocidade é zero. A gente acabou de calcular que a velocidade final dentro do cano, 1 vezes 10 a terceira metros por segundo. E a distância que a bala percorre dentro do cano,
0,5 metros, que era 50 centímetros, tá? E aí a gente pode calcular a aceleração. Equação de Torricelli, v ao quadrado igual a v0 ao quadrado, mais 2 vezes a vezes ΔS. Então fica 1 vezes 10 a terceira ao quadrado, igual a 0 ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração que estamos buscando, vezes a distância, que é 0,1. Aí, 1 ao quadrado é 1, potência de potência. Repete a base e multiplica com seus expoentes. 3 vezes 2, 6. 0 ao quadrado é 0, some. 2 vezes meio, dá 1. A aceleração é 1 vezes 10 a sexta metros por segundo ao quadrado. Pronto, chamamos de aceleração. Terminamos? Não, porque ele queria força, né? A gente viu que força é massa vezes aceleração. E a massa, e ó, 25 vezes 10 a menos 3 quilos, tá? Já passando para quilos. Então, você chega aqui, ó, 25 vezes 10 a menos 3 vezes 1 vezes 10 a 6. Então, 25 vezes 1, 25. Multiplicação de potência de mesma base. Repete a base, somos os expoentes. Menos 3 mais 6 vai dar 3. Unidade de medida de força, newton. Pronto, agora sim, a gente terminou. 25 vezes 10 a terceira newton é a força que a arma faz na bala, tá? Então, observe com uma questão bem mais trabalhosa, né? A gente teve que dividir em duas partes. Tem uma parte da questão que o movimento é variado, tem uma parte da questão que o movimento é uniforme. E aí a gente tem que unir esses dois movimentos, né? E o que une esses dois nesse caso aqui é a velocidade. Tá? A velocidade final do movimento variado é a velocidade constante do movimento uniforme, para esse caso. E aí a gente teve que lembrar da formulazinha do movimento uniforme, de velocidade média, ΔS sobre ΔT, né? Teve que lembrar das fórmulas do movimento variado, né? Vovô e vovó, Torricelli, Sovretão, tá? Saber qual delas vai usar. Recapitulando, por que a gente usou essa do meio? Porque como a gente tem velocidade e distância, né? Ele deu o tamanho do cano. O tamanho do cano é a distância que a bala percorreu. Então tem uma distância e tem uma velocidade que foi calculado do movimento uniforme. Então, velocidade e distância, a gente usa a equação de Torricelli. Calculamos a equação de Torricelli, achamos a aceleração. Depois que achou a aceleração, é que a gente usou na segunda lei de Newton de força igual a massa vezes a aceleração, que é de dinâmica. Tá? Então, a maior parte da questão envolve cinemática, né? Então, você precisava lembrar se ele falou que tem velocidade constante, que é um movimento uniforme. Se ele falou que tem aceleração constante, um movimento uniformemente variado, tá? Então, ele deu aqui as características no texto e aí você tinha que interpretar e transformar isso aqui nas equações, nos números, para resolver a questão. Bom? Então, observe que é muito importante ter em mente os conceitos que você já aprendeu no ano passado. Tá bom? Deixa eu ver se tem mais uma. Tem. Acho que é a última, né? Tem aqui, ó. Uma pedra de 2 kg está deslizando a 5 metros por segundo da esquerda para a direita sobre a superfície horizontal sem atrito, quando é repentinamente atingida por um objeto que exerce uma grande força horizontal sobre ela, na mesma direção e sentido da velocidade, por um curto intervalo de tempo. O gráfico abaixo representa o módulo dessa força em função do tempo. Ele dá aí o gráfico, né, da função do tempo e fala embaixo. Imediatamente após acessar a força, a velocidade, o módulo da velocidade da pedra vale quanto? Então, que é a velocidade final, né? Que é após a força, então a velocidade final. Então, quais são as informações que a gente tem? Primeiro, massa. 2 kg, né? Aqui. Está vendo com a velocidade de 5 metros por segundo. Então, velocidade inicial, 5 metros por segundo. Ok. E quer saber a velocidade final. Vamos saber agora como é que a gente vai fazer para calcular essa velocidade final. Vamos para o gráfico. Gráfico da força em função do tempo. Detalhe, ó. O gráfico da força está em quilonewtons, tá? Quilonewtons. Então, a força, ó, ela vale 4 kN. Então, vou botar aqui. Força, 4 kN. Kilonewtons é 4 vezes 10 a terceira newtons, tá? 4 quilogramas seriam 4.000 gramas, né? 4 kN seriam 4.000 newtons, tá? Todas as vezes que a gente bota o prefixo quilo na frente, quer dizer 1.000, né? 4 quilômetros são 4.000 metros, tá? Então, 4 kilonewtons são 4.000 newtons. 4 quilogramas são 4.000 gramas, tá? O prefixo quilo representa 1.000, tá?
Então, a gente já tem outra informação da força e pode tirar também a informação do tempo, né? Observe que a força, ela começa a atuar quando o relógio marca 15 e termina de atuar quando o relógio marca 16. Isso quer dizer que a força teve duração de 1 milissegundo. A unidade não é em segundo, é 1 milissegundo, tá? Então, não é 15 nem é 16. A gente tem que ver. Começou no 15, a força começou a atuar quando o relógio marcava 15. Quando a força parou de atuar, o relógio marcava 16. Então, quer dizer que a força durou quanto tempo? Durou 1 milissegundo, tá? Mili, esse prefixo mili é 10 a menos 3, tá? Então, o tempo de duração da força, bem rápido, quase instantâneo, né? 1 vezes 10 a menos 3 segundos, tá? 1 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, vamos lá. Velocidade final é o que ele quer e a gente tem tempo. A gente acabou de falar das formulazinhas. A gente tem V igual a V0 mais A vezes T, torricelli ao quadrado igual a V0 ao quadrado, mais 2 vezes A vezes S. E o sorvetão S igual a S0 mais V0 vezes T, mais AT ao quadrado sobre 2. Né? Mais uma vez, a gente usa essa primeira aqui quando fala de velocidade final e tempo. Essa segunda, velocidade final e distância. Sorvetão, distância e tempo. Nesse caso, a gente tem velocidade final e tempo. Não vou usar essa função daqui. Não vou usar a primeira. Vovô e vovó ainda namoram, né? Então, V igual a V0 mais A vezes T. O tempo a gente tem, velocidade inicial a gente tem, velocidade final a gente quer. Mas a gente não tem aceleração. Ora, não tem aceleração, mas a gente tem força e massa. Segundo a lei de Newton, força é igual a massa vezes aceleração. Força, 4 vezes 10 a terceira. A massa, 2. A aceleração a gente descobre. O 2 está multiplicando, vai passar dividindo. 4 dividido por 2, vou ter 2 vezes 10 a terceira metros por segundo ao quadrado. Pronto. Posso jogar aqui e descobrir finalmente a velocidade final. A velocidade final vai ser a inicial, 5. A aceleração, 2 vezes 10 a terceira. E o tempo, 1 vezes 10 a menos 3. Gente, fez aqui, ó. 10 a terceira vezes 10 a menos 3. Pode cancelar. Está 5 mais 2 vezes 1, 2. A velocidade final vai ser 7 metros por segundo. Tá? Pronto. Está aí a velocidade. Mais uma vez, uma questão que precisou dos conceitos de dinâmica, né, para resolver, porém também tivemos que usar os conceitos de movimento uniformemente variado, tá bom? Então, observe mais uma vez, como eu venho falando sempre, que uma coisa está ligada com a outra, tá bom? Mas por hoje é só. A gente para por aqui e se encontra na próxima aula, tá bom? Tchau, tchau.